Estamos de volta, segundo bloco do OAB Nacional Entrevistas, falando hoje sobre direito dos animais. E estamos aqui com o Dr. Ulisses Borges de Rezende, que é o presidente da Comissão Especial de Defesa dos Animais do Conselho Federal da OAB, e também com a doutora Antoniana Ottoni, que ela é da ONG Humane Society International e consultora também da comissão aqui da OAB. Nós estávamos falando sobre crueldade aos animais. A gente tem hoje, como saber especificamente, a gente tem parâmetros, objetivos. Como é que funciona essa questão para saber o que é e o que não é crueldade com os animais? Até no bloco anterior, o doutor Ulisses mencionou o decreto de 34, e nesse decreto eles especificavam algumas formas do que seria maus tratos. Hoje em dia, a comunidade de proteção animal, né, que motiva a criação de leis, entende que seria um pouco arriscado elencar uma lista sobre o que seriam maus tratos. Isso por quê, doutora? Porque, na verdade, a maldade, ela não tem limites, né? Se você exemplifica causas de crueldade, sempre pode haver uma coisa nova que pode ser inserida nesse rol. Então, se você faz uma lista, você congela, né? Seria crueldade apenas aquilo. Hoje em dia, o que as ONGs de proteção animal contam bastante é com os técnicos dos órgãos ambientais, né? Para fazer uma verificação técnica se aquela situação específica é uma situação de maus tratos. É porque a gente tem também muito o próprio bom senso, não é? Porque Exatamente. Se a gente delimitar, sei lá, 5, 6 condutas, o cidadão encontra uma sétima que qualquer pessoa que olha e fala, meu Deus, isso é maltratar animal, mas não está ferindo a lei, né? Está tipificada, né? Exatamente. Me diga uma coisa, doutor, e do ponto de vista de quem maltrata animais hoje, o que acontece com uma pessoa que é flagrada, por exemplo, numa situação como essa? Você tem a lei de crimes ambientais, que relaciona o crime de maus tratos aos animais, como abandono aos animais. Tem algumas situações que são especificamente tipificadas. Essa pessoa pode responder, como qualquer outra, criminalmente, pela prática de crimes. Você também tem outra frente também, a questão dos animais silvestres, contrabandos e situações de tirar o animal do seu habitat natural. Essa questão no Brasil a gente vê até com mais frequência, né? Tráfico de animais, direto a gente vê matéria, Polícia Federal. Isso leva, assim, tanto essa conduta mais do maltratar mesmo, quanto essa segunda, isso leva, por exemplo, à prisão? Qual é o tipo de pena objetivamente imposta? Pode levar até a prisão. Você tem detenção, né? Eu não sou penalista, assim, não lido bem com as expressões em relação ao direito penal, mas pode levar à prisão, sim, pode levar, com multas. Só fazer uma interrupção, no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que fala maltratar animais é crime, tem uma pena prevista lá que é de 3 meses a 1 ano. E até no parágrafo 1º é muito interessante que fala quem realizar experiências científicas ou de ensino com animais, quando houverem recursos alternativos, também incorrerão nessas penas, e se houver morte do animal, essa pena pode ser dobrada. Então, isso é muito interessante porque a gente também tem um monte de métodos alternativos na área científica para estar substituindo o modelo animal, e às vezes não é feito, e essas pessoas podem estar incorrendo em crimes ambientais. Agora, essa questão que a senhora tocou é até interessante. A gente vê muito laboratório no exterior, questões internacionais de pesquisa usando animais e tal. No Brasil, se não me engano, voltou um pouco à tona esse tema com a questão de uns beagles, se não me engano. No Brasil, isso é um problema? Existe muito teste laboratorial com animais? Como é que funciona hoje no Brasil? O principal problema é que, principalmente a União Europeia, tem proibido esse tipo de prática. Então, as indústrias têm se transferido aqui para o Brasil. Em Santa Catarina, por exemplo, está em construção uma grande indústria, ainda não está funcionando, mas com esse propósito. Então, assim, há uma migração dessa prática industrial nos países onde já há proibição, né, vindo para cá. Na verdade, uma coisa que é importante o público saber, que muitas pessoas não sabem, é que praticamente tudo que a gente consome é testado em animal.
Como assim? Produtos de limpeza, inseticidas, alguns produtos alimentares. Então, a indústria de testes em animais, ela é gigante. Existem vários tipos de testes em animais ocorrendo no Brasil agora. Se testa brinquedo, tinta de brinquedos que vai ser usada para criança. Sim. Uma infinidade de coisas que são testadas em animais. Objetivamente é grande no Brasil essa indústria hoje? Claro, como em vários outros países. O que acontece, como o Dr. Ulisses falou, é que a gente vem avançando em descobrir novas metodologias para testar essas substâncias. Metodologias mais seguras que levam em conta a biologia humana, não a biologia de um animal. Porque quando você testa uma substância num animal que vai viver 3, 15 anos, você nunca vai saber como é longo prazo, a exposição por exemplo, a longo prazo. Sim. A gente tem caso aí de diversas doenças que a gente não tinha antigamente e a gente não sabe nem muito bem o porquê. E há um pensamento que é por causa da insegurança de várias substâncias que estão sendo colocadas no mercado, que são baseadas em testes de segurança em modelos animais. Então, curta exposição, às vezes a gente... Curta exposição não vai acarretar nada, mas uma exposição a 80, 100 anos de idade, aquilo lá pode ter um impacto. Eu, quando tiver com meus 80, descubro que eita, não era tão seguro assim. E o que o Dr. Ulisses falou também é muito importante, porque países com uma tecnologia mais desenvolvida, que vem investindo de maiores recursos nessas tecnologias, estão avançando, descobrindo outras metodologias e restringindo metodologias ultrapassadas. E quem não está fazendo essa migração está vindo para países onde a legislação é mais pertinente. Um caso disso muito específico é a proibição de testes em animais para cosméticos, que foi proibido em toda a comunidade europeia, Israel, Índia, Noruega. Proibições estão sendo discutidas no mundo inteiro, no Brasil também. Só que aqui no Brasil a gente encontra uma grande resistência do pessoal da área científica, principalmente porque eu acho que existe um temor um pouco infundado da gente querer avançar na proibição de todos os testes em animais. A gente sabe que isso não é possível hoje. Era até esse o ponto que eu queria chegar. Uhum. Qual é o foco, assim, o horizonte nessa questão de testes em animais? Ela deveria acabar completamente ou a gente tem que restringir ao mínimo? Qual que é a posição do senhor e da senhora, né? Tem que acabar ou se restringe? Eu não tenho dúvida que o ideal seria acabar, né? Mas entre o ideal e o possível há uma distância muito grande, né? Então, o que a gente, na Comissão de Defesa dos Direitos Animais aqui do Conselho Federal, sustenta, primeiro é a defesa da ordem jurídica, entende? Então, que pelo menos não se faça aquilo que é proibido, né? Que se coíba... Que não é nem pedir demais. Que não é nem pedir demais, exatamente. Porque o aperfeiçoamento da legislação, eu acho que não sou eu, não é ela, nem você, Severino, que vai dizer qual é o ideal. A sociedade ela evolui como um todo, né? E há um movimento muito forte nesse sentido, há um fluxo nesse sentido. Agora, nós trabalhamos em defesa da ordem jurídica e de que aquilo, por exemplo, você pegar numa escola, abrir um sapo vivo para as crianças, aquilo é absolutamente desnecessário. Entende? Não é uma situação que vai fazer crescer, que vai fazer a pessoa se desenvolver intelectualmente. Poderia muito bem aquilo ser feito com um boneco, uma coisa assim, não precisaria ser um sapo vivo, né? Mas o fato é que essas coisas que são realmente proibidas, se a legislação que já existe hoje for cumprida, já é um grande avanço. E evidentemente que o aperfeiçoamento dela exige um debate amplo da sociedade, um debate do meio jurídico, um debate assim multidisciplinar, né? Porque inclusive no fórum que nós tivemos aqui na OAB, nós tivemos cientistas, nós tivemos veterinários, nós tivemos pessoas de várias áreas colaborando, né? Para se chegar numa situação como essa. Deixa eu só segurar um pouquinho aqui o pensamento e querer ouvir a doutora Antoniana sobre isso também, mas logo depois do intervalo nós voltamos já. Até daqui a pouco.